E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Como é que você está? Espero que esteja bem. Vamos refletir num texto. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, que o povo de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus, porque estavam em guerra. E a Bíblia vai nos contar que Davi vai levar um pouco de queijo, um pouco de alimento para os seus irmãos. Chegando lá, ele se depara com um Golias, que estava afrontando todo o exército de Israel. E eu já vi essa mensagem pregada para muitas pessoas e muitas vezes. Só que eu quero destacar e eu quero fazer uma reflexão em uma palavra de Golias. Porque você já deve ter visto, assim como eu, pessoas dizendo sobre Davi, sobre a questão de que Davi foi em nome do Deus vivo, que Saul deu a armadura, mas Davi foi só com a pedrinha, e a pedra bateu e derrubou o gigante, e que os irmãos de Davi também eram a pessoa que não gostava dele, aí falou para ele que ele deveria estar tomando conta das ovelhas, e que Davi era um jovem franzino, não tinha expertise nem habilidade na guerra, e que Golias era um homem realmente guerreiro desde a sua infância. Tudo isso é uma verdade. Está no texto. E contra o texto bíblico não tem como a gente questionar. E isso é para ensinamento nosso. Só que eu quero me ater em outra questão e eu quero que você reflita junto comigo. A Bíblia diz o seguinte: no mundo tereis aflição. Tanto Salomão quanto o apóstolo Paulo diz que estejais preparado para o dia mau. Ou seja, eu e você precisamos nos preparar para quando o mal vier. E é interessante nós olharmos isso, por quê? Porque certamente você que está aí me ouvindo hoje está passando por algum problema. E dependendo qual seja o problema, o que eu vou falar agora reflete diretamente nesse texto de 1 Samuel 17. Porque a Bíblia vai nos contar que Golias, ele diz o seguinte, quando o relato do povo diz assim: o gigante se levantou única e exclusivamente para afrontar o exército do Deus vivo. Ou seja, a função do gigante Golias naquele momento era se levantar para afrontar todo o exército do Deus vivo. Ele sabia que sozinho, mesmo que ele fosse para o meio do exército, ele não conseguiria matar todos os guerreiros de Israel, ainda que eles estivessem com medo, porque ele não teria força física para derrubar todos os homens de Israel. Por isso ele subiu com a única função: afrontar o exército do Deus vivo. Essa questão que você está passando na sua vida, esse problema agora, a verdade é que ele não tem como te destruir. Mas ele se levantou, esse gigante, contra você, única e exclusivamente para te desestabilizar. Você sabe de uma coisa, saiba de uma coisa. Quando Golias se levanta, ele tinha uma única função: se levantar para afrontar, ou seja, para desestabilizar, para desmoralizar, para inferiorizar, para realmente fazer com que todo o povo de Israel ficasse com medo. Quando Davi aparece no cenário, todas as características
que o exército tinha, Davi tinha. O exército era formado de homens, homens menores do que os gigantes, homens mais fracos que os gigantes. A questão é que o que fez a diferença foi que Davi decidiu se posicionar contra os gigantes. E aí eu quero te chamar a atenção para que você se posicione contra esse gigante que se levantou na sua vida. Porque quem vai contigo é o Senhor dos Exércitos. Quem vai contigo é Deus. Por esse motivo, você precisa utilizar as armas que você tem. Quais armas que Davi tinha? Ele não tinha armadura. Ele não tinha espada. Davi não tinha lança. É bem da verdade que quando tentaram dar esses armamentos para Davi, Davi nem sabia como utilizar. Por quê? Porque ele não estava habituado com aquilo. O jeito de Davi viver era outro. Então eu quero dizer para você que esse gigante se levantou única e exclusivamente para te afrontar. Mas no nome de Jesus, assim como Davi, você também vai de encontro a ele, se antecipando a ele, e você vai realmente cumprir o propósito de Deus, que o propósito de Deus naquela batalha era o quê? Acabar com os filisteus. E você é o instrumento para acabar com o filisteu. O gigante, a única coisa que esse problema fez foi se levantar contra você. Era o intuito. Para quê? Para desestabilizar. É o gigante da sua vida. Agora, cabe a você entender o que estou falando aí e colocar em prática. E Deus vai te dar vitória. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal e vamos conosco nessa jornada. Que Deus abençoe.